Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Então, nós temos visto que Deus está atuando na terra de uma maneira tão maravilhosa. Podemos ver as trevas cobrindo as nações, podemos ver a violência, a imoralidade, podemos ver as nações se distanciando de Deus e passando por tantas consequências tão graves, financeiras e a sociedade, mas nós também podemos ver o que Deus está fazendo. Deus não perdeu o controle. E é sobre isto que queremos conversar, mostrando o mover do Senhor, levando os Gideões, levando a intercessão, levando avivamento para as nações que um dia trouxeram o Evangelho para o Brasil. Por isso, temos a alegria de ter conosco hoje o pastor Antônio Carlos, carinhosamente chamado Pastor Toninho. Um prazer poder estar aqui com você. Que bom. Esse programa abençoado aí. E eu estou não só feliz de você estar no programa, mas de você poder ir conosco à Europa, a esse congresso, né, pastor? Resultado de oração, né? Eu vejo como um milagre de Deus. Sim. Nossa igreja, ela tem várias bandeiras de todas as nações. E um dia anterior, né, ao seu convite, eu estava na igreja orando por todos os países, um por um. E falei, Senhor, abençoa essa nação, abençoa esse país. A minha vida está no teu altar, me dedico a ti, o meu coração, meu ministério, minha vida, tudo está diante do Senhor. E falando com Deus, não quero ir em lugar nenhum que o Senhor não queira me levar e também não quero deixar de ir onde o Senhor quer me levar. Amém. Então faça a tua vontade, me disponho aqui em Contagem, onde o Senhor colocou essa igreja em minhas mãos, no Brasil, em qualquer lugar que o Senhor quiser, minha vida é tua. E nesse dia orei, pedi ao Senhor, falei com Deus do profundo do meu coração. E o pessoal pensa, coincidência ou Jesuscidência, né? No outro dia recebi o convite para estar com a senhora nesse congresso. Compartilhei com a minha esposa, com a minha igreja e principalmente com Deus. E senti paz no meu coração de poder estar ali naquele lugar. Nem sei o que me espera ali, mas eu creio que é a vontade de Deus e ela é boa, perfeita e agradável. Né? Creio que então nós eu quero vamos obedecer ter... e eis-me aqui, né? E vai ser uma parceria muito boa. Amém. Eu creio que nós vamos ter muitas surpresas maravilhosas, porque Deus faz tudo perfeito, como o pastor Toninho disse. Deus é fiel, uma palavra bem mineira, Deus não dá ponto sem nó. Deus faz tudo dentro de um planejamento celestial. Ele planeja até a nossa própria vida, dentro do ministério que nós vamos exercer, a gente vê Deus nos guiando desde o início. Sendo assim, pastor Toninho, antes da gente falar mesmo sobre o congresso, queria que todos pudessem conhecer um pouquinho da sua vida, da sua história, claro que resumidamente, como foi que você teve seu encontro com Jesus e seu chamado para o ministério? Como foi? Eu nasci num lar onde eu recebi carinho, amor, tudo, mas não recebi o mais importante, que é a palavra de Deus. Meus pais não eram cristãos. E, consequentemente, pela falta de Jesus na minha vida, a minha adolescência ela foi muito tumultuada por causa disso. E isso me levou a ser chamado ovelha negra da família, dando muito trabalho à minha família, minha mãe chorando por minha causa, e eu não sabia o que era ter uma refeição no lar. Eu estava longe dos meus pais. Mas eu louvo a Deus, eu me lembro, setembro de 1980, eu estava na minha motocicleta, subindo ali para a Serra da Moeda, para um campeonato de asa delta. Eu fui lá e de repente um rapaz me para com a motocicleta e ele fala o seguinte: onde você está indo? Eu falei, eu estou indo lá para a Serra da Moeda. Aí ele falou o seguinte, então vamos fumar um baseado aqui e tal, nós vamos lá fumar um baseado nessa cachoeira. Aí eu falei com ele assim, então vamos numa moto só, que não vai aguentar voltar em duas motos, né? Vamos lá para a cachoeira. E quando nós chegamos naquela cachoeira, ele tirou
Novo Testamento dos Gideões, aquele capinha cinza, sabe? Sim. E ele começou a falar de Jesus. Era o Enio. Ele era dono de uma das boates onde eu frequentava na Savassi, ali no Rio Grande do Norte, chamada Legalope. E era um rapaz que havia se encontrado com Jesus. Ele era cabeludão, cheio de bracelete, motoqueiro, de bota. Se chegasse perto de mim um senhor engravatado, um pastor, eu jamais ouviria a palavra de Deus. Mas ele era aquela contextualização, motociclista igual como eu, mesma linguagem, e me levou para aquela cachoeira, tirou o Novo Testamento. Eu não gostei. Eu falei, peraí, eu não quero esse papo de crente, eu não gosto de crente, não gosto de pastor, não gosto de igreja. Mas ele falou do Evangelho de uma forma tão assim, tão maravilhosa, que ele pregou o Evangelho para mim durante 9 meses. Ele se tornou o melhor amigo meu, falando de Jesus. E a gente gostava muito de passear de moto. Antes de passear de moto, tinha que ler 10 capítulos da Bíblia e orar 2 horas. Que lindo. 2 horas de oração e 10 capítulos da Bíblia para sair. Sim. Eu achava um exagero. Eu falei, rapaz, pode ser um só? Não, tem que ser 10. 2 horas de oração. E eu fui evangelizado nesse Um contexto forte. de oração, de jejum, de leitura da palavra e de evangelização. Um discipulado. Discipulado. E eu lembro, um dia eu estava na casa dele, ouvindo aquela palavra, eu fiz uma oração dele. Eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, toca no meu coração, porque todas as pessoas pensam que eu sou feliz, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa vazia, eu não tenho paz. Na verdade, eu queria dormir e não acordar mais. E aquele dia Deus me visitou com o Espírito Santo. Né? Foi uma coisa tremenda. Entreguei minha vida para Jesus, aí deixei de ser ovelha negra, então, comecei a voltar para casa, a valorizar meus pais, meus irmãos, minha família, dar valor àquilo que tem valor. Então Jesus só tira de nós o que não presta. Né? Então eu me converti nesse contexto, já comecei a evangelizar, comecei a ler a palavra, comecei a orar, li o Novo Testamento assim, numa sentada, que doido com Jesus, né? Uma Bíblia minha durava 1 ano no máximo. Olha só. Né? De tanto rabiscar, de tanto escrever, de tanto rasgar. Era no máximo 1 ano. Tinha que trocar de Bíblia, porque ela era zoada mesmo. Né? Como deve ser do cristão, né? Sim. E eu senti um chamado para o ministério depois. Estou resumindo. Eu estava num congresso da Missão Amém, ali onde era a Igreja Batista, onde foi o Cine Amazonas. Sim. Teve um congresso com Patrick Johnston, da Inglaterra. Ele era vice-presidente da Missão Amém. E ele foi o pregador da noite. Eu estava lá, Marco dava dó, paletó listado numa lista só, né? Todo desengonçado, mas crente em Jesus, apaixonado por Jesus, por Deus, aquela coisa toda. E ele fez um apelo nesse congresso. Ele falou assim, você que está aí, que recebeu Jesus no seu coração, que sente um chamado para o ministério, mas um chamado tempo integral, porque todos nós somos chamados. Mas tem um chamado especial, integral, para ser pastor, evangelista, mestre, doutor, para ser profeta. E eu senti uma queimação dentro de mim, e falei, é comigo mesmo. E eu pensei que aquele chamado ia superlotar lá na frente, que não ia ter nem lugar para mim. Então eu falei, eu vou depressa para pegar o primeiro lugar. Eu cheguei cabeludão, né, aquelas blusas de motociclista, calça toda, né, desbotada de tênis, sem lavar durante uns 6 meses. Aquele negócio todo. Cheguei lá e eu pensei assim, mas deve ter gente demais atrás de mim, não tinha quase ninguém, era só eu. Olha só. Eu falei, meu Deus, será que o pessoal não ouviu direito? Não, ele está chamando para ser pastor, para ser evangelista, será que esse povo não quer isso não? Ser missionário? E ele orou por mim. Sim. E naquele momento eu comecei, né, eu fui discipulado por um grande pastor. E uma coisa interessante, que eu tive uma igreja só a minha vida inteira. Eu nunca mudei de igreja, nunca tive 2 pastores, um só, a vida inteira. Aprendi a amar meu pastor, a minha igreja, a minha denominação, né? E eu sei que o reino de Deus está acima dela. Sim. Tanto que eu tenho a visão interdenominacional. E Jesus me chamou para o ministério, aí eu fiz o seminário batista, a presbiteriana não aceitou, eu fiz o presbiteriano, depois eu fiz um curso lá no SEM também, um curso de missiologia, pós-graduação. Comecei a estudar, fiquei apaixonado com Jesus. Fui ordenado ao Sagrado Ministério da Igreja Presbiteriana,
comecei o ministério, e aqui em Belo Horizonte trabalhei com a Convento do Gero, na primeira igreja presbiteriana, depois fui para Mackenzie, universidade, coordenei a capelania da Universidade de Mackenzie, 50 mil alunos aproximadamente. Aí Deus me chamou para plantar uma igreja do zero em Contagem. Olha só. Eu, como coordenador da capelania, a minha esposa Carla, uma médica oftalmologista, trabalhava naquele hospital Beneficência Portuguesa, e Deus a chamou também para a gente voltar para Minas Gerais, Contagem, plantar uma igreja, começar um trabalho ali. E foi maravilhoso. E eu tive o privilégio também de ir na Coreia do Sul, num congresso, AD 2000, 200 nações representadas. Quem estava pregando lá? Patrick Johnston. Cheguei perto dele e falei: Patrick, como é que vai o senhor? Tudo bem? Na época eu era coordenador da capelania da Universidade de Mackenzie, em São Paulo, quando eu fui para a Coreia, para conhecer as igrejas presbiterianas ali daquela região, do Pyeongchu, e esse congresso especificamente. Ele estava lá pregando. Eu conversei com ele e falei: Patrick, quero dizer uma coisa para o senhor. O senhor esteve no Brasil, num congresso missionário da Missão Amém. E falei a data direitinho, 1981, 82. O senhor fez um apelo para ser missionário e pastor. Eu aceitei aquele apelo. Eu sou aquele rapaz, estava lá na frente, desengonçado, cabeludo, magro, feio, desacabado, né? Mal acabado, né? Porque sem Jesus, o diabo, ele mata, rouba e destrói. Até a aparência da gente é outra depois de Jesus, não é verdade? E ele olhou para mim e falou assim: rapaz, é você que estava lá? Eu falei: hoje eu sou pastor presbiteriano, coordeno a capelania da Universidade de Mackenzie, vim para esse congresso e Deus tem um chamado para a minha vida. Eu queria que o senhor soubesse, para encorajar o seu ministério. Ele me abraçou, me apertou e falou: rapaz, eu achei que teria sido um congresso fracassado, porque pouca gente aceitou aquele apelo, parecia que o povo não estava entendendo. Foi você, mais uma meia dúzia ali, que aceitou aquele desafio. E eu louvo a Deus, que Deus é tremendo. Né? A gente tem ideia do resultado da semente que você planta, né? É lindo, isso é muito importante. E exatamente nós estamos dentro desse contexto. Deus tem ligado os nossos corações lá na Igreja Presbiteriana Central. Lá está a Torre dos Gideões, lá está o Exército dos Gideões Mirins. E Deus trouxe ao nosso coração de convidar o pastor Toninho para ir conosco à Europa. Eu quero que você veja a nossa chamada para a Europa, o cartaz que nós temos aí, que está em francês, inglês, italiano, espanhol, exatamente para que os pastores e irmãos europeus possam vir participar ali em Torino desse congresso no dia 6, 7 e 8 de maio. Vai ser algo assim tremendamente maravilhoso. E que você veja um pouquinho aí desta cidade onde vai acontecer o congresso. Vamos ver essa matéria e voltamos para continuar a nossa conversa. Vamos lá. Olá, tenho um convite muito especial para você. Teremos o nosso primeiro Congresso Continental dos Gideões, Congresso de Intercessão e Adoração 24 horas, em Torino, na Itália. Serão nos dias 6 a 8 de maio que teremos ministrações maravilhosas, buscando de Deus avivamento para a Europa. E você é o nosso convidado. Anote esse telefone, faça contato conosco e vamos à Europa levar o fogo do Senhor. Te espero lá. Torino, capital de Piemonte. Fica na Itália e é cercada por Alpes e morros do Monferrato. Com um bom desenvolvimento na economia, Torino se tornou a segunda cidade industrial, sendo sede de grandes companhias como a Fiat, e também com um centro de indústria aeroespacial de ponta. Apesar de ser muito grande, os pontos turísticos da cidade estão concentrados no centro histórico. O Museu Nazionale del Cinema de Torino é um dos mais completos e importantes museus do cinema, o principal da Europa. A cidade conta ainda com os Palácios Reale e Madama, que guardam acervos da história do lugar e muita beleza em suas artes. Torino conta com uma bela arquitetura barroca. Uma das coisas que mais atraem turistas é o Santo Sudário.
Segundo o relato de algumas pessoas, é uma peça de linho que cobriu Jesus, ficando com a imagem dele e com as marcas da crucificação. O Santo Sudário é objeto de uma batalha entre cientistas que creem em sua autenticidade e aqueles que duvidam dela. A Itália é muito visada por refugiados vítimas do tráfico humano e da pobreza, sendo Torino uma das regiões mais procuradas. Mas, na maioria das vezes, essas pessoas são vistas como bandidas e acabam sendo detidas no país. Devido a essa situação, em 2015, italianos se uniram em uma manifestação, Marcha das Mulheres e Homens Descalços, para pedir mais proximidade e solidariedade com estas pessoas. Outros protestos também foram realizados na Itália contra o terrorismo ocorrido ano passado. Em Torino, jovens muçulmanas seguraram em protestos cartazes onde se lia a hashtag "Não em meu nome". Manifestações como essa ocorreram em vários outros países. Ainda hoje, o medo e a insegurança existem. Até quando situações como essas vão continuar acontecendo? Serão esses sinais de que a volta de Cristo está próxima? Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí de Torino. Nós sabemos que é um desafio muito grande ir à Europa para levar esta chama de avivamento. A Europa, ela trouxe o Evangelho para o Brasil. Foi da Europa que veio a Igreja Assembleia de Deus, os irmãos da Suécia vieram. Aqui em Belo Horizonte mesmo, quantos missionários nós conhecemos, ingleses. Nossa primeira livraria evangélica era o Sr. Douglas, da Inglaterra. E quantos missionários europeus estiveram aqui conosco. E agora, Europa, cada país está se dizendo laico, tirando os símbolos cristãos, as igrejas se tornando boates, museus e até mesquitas. Muitas igrejas com apenas velhos, não há jovens. E quem tem trazido um pouco de vida na Europa são exatamente os latinos ou os africanos. Então, Deus nos está trazendo este desafio tão grande de termos lá este congresso, nosso primeiro congresso continental. Pastor Toninho, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isto. O que você pode pensar, como que nós podemos pensar que a Europa, que era um país cristão, nasceu o protestantismo ali, havia uma chama, Calvino lá em Genebra, o Lutero lá na Alemanha, e trouxe a Bíblia para o mundo inteiro, e hoje a gente vendo a Europa assim, o que a gente pode pensar? Será que a igreja falhou? Será que eles não olharam a juventude? Será que nós que estamos vivendo gotas de avivamento, o que nós temos de ter cuidado? O que você diria para os pastores brasileiros ao olhar para a Europa e para os pastores da Europa no contexto de hoje, no que nós vemos na igreja? Eu creio que uma igreja que perdeu o primeiro amor. Primeiro amor. Perdeu a paixão por Deus, pela Bíblia, pela oração, né? E quando você perde o primeiro amor, você perde a plenitude do Espírito Santo. E a gente, quando perde o primeiro amor, porque vai abrindo concessões ao pecado. Ninguém esfria da noite para o dia. Isso vai acontecendo ao longo da história. E o inimigo é paciente. E eu vejo que foi um ataque satânico naquela região toda. A igreja foi abrindo concessões para o mundo, para o liberalismo, não só teológico, mas também a questão do comportamento, da atitude. E eu creio que a palavra de Deus para aquele povo pratica as primeiras obras, não é a inovação. Sim. É a palavra de Deus, a oração, a santidade, envolvimento com a igreja local, submissão às autoridades. É a igreja que precisa voltar a receber a unção, a plenitude, porque eu creio que salvação não se perde. A salvação é graça, é uma dádiva de Deus ao povo, à igreja de Jesus. E essa plenitude, esse renovo, esse primeiro amor, ele pode ser retornado pelo arrependimento, pelo quebrantamento e a ação do Espírito Santo, que veio para ficar para a igreja hoje. Então nós vamos lá orar para Deus tocar no coração, porque eles podem voltar ao primeiro amor, né? Essa chama pode se alastrar novamente, esse fogo pode queimar, né, o coração deles.
em nome de Jesus. Amém. Então, minha visão é essa. Então, vemos que são as coisas simples que foram abandonadas, Foi abrindo mas que são concessões. fundamentais. E acontece aqui também no Brasil, muitas igrejas, pastores, famílias, ministérios, as pessoas vão abrindo concessões ao pecado, não tem nada a ver, isso pode, tudo bem, não é bem assim, né? É normal, estamos no outro tempo, né? É outro mundo, aí a coisa começa, né, a ficar de lado. Então, se a gente deixa de buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas não são mais acrescentadas. Verdade, né? vai se perdendo. É algo que os pastores precisam estar atentos, porque hoje muitos querem segurar os jovens na igreja e então querem fazer as coisas semelhantes ao mundo. Aí a gente acaba perdendo os jovens para o mundo, porque é tão semelhante que eles não veem diferença entre o mundo e a igreja e pulam para lá. Agora, se a igreja brasileira também não abrir o coração para Deus e deixar essas concessões entrarem como está entrando hoje, o fim é o mesmo. Em muitas igrejas tem acontecido isso. Pessoas que eram grandemente usadas por Deus, hoje não são mais. Já perderam o primeiro amor. E se a nossa igreja hoje não retomar, né, praticar as primeiras obras e não deixar o mundo entrar dentro da igreja, ela vai ser vitoriosa. Agora, há um preço hoje, né, pastor? Eu vejo assim que pastores, às vezes, querem agradar a ovelha, querem agradar os jovens, e essas concessões vão de buscar agradar o homem e não saber, não buscar mesmo a vontade de Deus e a simplicidade das Escrituras, né? A gente tem que aprender que quem segura as pessoas na igreja é Deus, é o Espírito Santo. Sim, sim. Não é boate, não é balada, não é questão gospel, não é liberalismo, não é essa festa mundana que está se vendo hoje nos aniversários de 15 anos, nos casamentos, onde se faz uma grande solenidade lá, muito espiritual, né? Mas depois que vai para a festa não tem nada a ver. Eu acho que a igreja hoje, ela é reconhecida, não é mais pelos cultos que ela faz no templo, é as celebrações que elas fazem nas festas. Isso reflete o que elas são, na verdade. Porque o nosso culto, na verdade, eu penso assim, 24 horas. Sim. Quer comais, bebais ou façais qualquer coisa para a glória de Deus. A minha festa, celebração é para a glória de Deus, meu aniversário é para a glória de Deus, meu ministério é para a glória de Deus, a minha vida, a minha morte e ressurreição. É para a glória de Deus, né? Amém. Se for assim, é isso que Deus quer da igreja e de nós. Para não cair no que fez, aliás, para não acontecer o que aconteceu com a igreja na Europa. Né? E que está acontecendo em algumas igrejas do Brasil. Um avivamento de fachada, de barulho, mas Sem de misticismo, de idolatria, de mentira, né? De indiferença e pouco testemunho. Isso. E é exatamente esta mensagem que nós queremos compartilhar com os irmãos ali na Europa. Esta igreja em Torino, aonde estamos indo, que vai ser a sede, a igreja anfitriã, que vai nos receber ali para o congresso, é a Igreja da Reconciliação, em português, não é? Pastor Maurício, é uma igreja italiana, eles têm 120 gideões lá, orando, a maioria desses gideões são italianos. O Emerson Klimber, nosso missionário lá, ele disse que deve ter uns 5, se tiver no máximo uns 5 brasileiros, mas o resto todos são italianos. E quando nós chegamos lá e compartilhamos esta visão da torre de oração, os pastores disseram, os europeus não são igual aos brasileiros. Eles não gostam muito de orar e vamos ver se vai dar certo. Mas nós sabíamos que Deus tinha aquele propósito. Se Deus abriu aquela porta, se Deus colocou aquela igreja, Ele tinha tudo preparado. E então a igreja recebeu. E em 2 anos, a igreja que tinha cerca de 200 membros, hoje está com mais de 400 membros. A torre continua lá firme e está sendo algo assim tão maravilhoso. E queremos agora levar o exército dos Gideões Mirins, as crianças ali para a Europa. E por isso nós estamos indo com cerca de 10 pastores, algumas pastoras, pastores daqui do Brasil, indo conosco ali de Juiz de Fora, de Brasília, aqui de Belo Horizonte, para esse congresso que cremos que vai ser algo assim tremendamente maravilhoso, conversando sobre a oração e a importância da oração, o fluir
da igreja, do mover do Espírito Santo na igreja através da oração. Pastor, você falou que desde o início da sua vida foi muita oração pelo seu discipulador, é verdade? Foi. Ali vamos orar, as duas coisas juntas, oração e a palavra. Há muitos pastores que estão nos assistindo agora e eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência ministerial. O que você tem procurado dar para as ovelhas e aquilo que a gente também vai levar ali nesse congresso, de fundamento para alimentar as ovelhas e fortalecer a igreja? O que eu tenho feito ultimamente na minha igreja é pregação expositiva de toda a Bíblia, né? Que bom. Expondo a palavra de Deus, pregando sobre teologia sistemática, e atualmente o meu sermão de domingo tem sido sobre Jesus nos evangelhos. Ai, que lindo. Pregando sobre Jesus. E Deus colocou no meu coração para pregar sobre Jesus, até eu não aguentar mais, né? Eu acho que não vou pregar outra coisa mais não, porque é muita coisa, né? É gostoso demais. Eu já preguei, eu fiz exposição de muitos textos da Palavra de Deus, Antigo Testamento, Novo Testamento, em oração. Deus tocou no meu coração para expor Cristo para a igreja. Isso. Cristo em vós, esperança da glória. Amém. Né? Então eu acho que o que nós temos feito ultimamente é isso. Trabalhado com um grupo de crescimento, ação social, evangelização, adoração, questão missionária também, treinamento de líderes, escola bíblica dominical. É estar aqui e formar a nova geração. Isso. Que está vindo. Trabalho né? forte com crianças, jovens, adolescentes, né? Uhum. E a ênfase de treinamento, de estudo da palavra, bom discipulado, né? Amém. Eu acho que a palavra é fundamental para você não ser levado por vento de doutrina e nem doutrina de vento, né? Sim, sim. Firmeza nas escrituras, né? Na palavra de Deus e muita oração. A maturidade. E muita oração. Para que a exposição da Bíblia não se torne uma exposição apenas teológica, mas na unção de Deus. Para as pessoas verem que, para que haja transformação, não apenas informação, mas transformação, quebrantamento e mudança de vida, né? A gente vê hoje, são poucas as pessoas que sabem textos da Bíblia de cor. Antes a gente falava o Salmo 23, todo mundo sabia de cor, o Salmo 121, não é? E textos da Palavra de Deus. Como memorizar a Escritura é importante. Como isso nos ajuda na nossa caminhada, não é verdade? Nos momentos difíceis que nós vamos vivendo, as Escrituras. Então é tão importante que você, pastor, que a igreja, mergulhe na Palavra de Deus, leia a Palavra de Deus, leia diariamente, faça o culto com a família, individualmente, tenha esse momento tão especial e de oração. Bem, pastor Toninho, nosso programa já está chegando ao final, passa tão depressa. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a expectativa sobre esse congresso. O que tem ardido no seu coração para a Europa? O que você espera desse congresso? E a gente também convidar pastores aqui do Brasil e da Europa que estão assistindo a este programa para o congresso. Eu creio, eu espero no profundo do meu coração libertação para muitas pessoas ali naquela Amém. Região. Nós temos uma dívida com aquela região. Fomos tremendamente abençoados por eles. Agora é hora de poder ajudar um pouco, de dizer que valeu a pena o que eles fizeram aqui na nossa região. Sim. Fomos alcançados, Deus fez uma obra grandiosa no nosso coração, no nosso ministério, e eu creio numa obra de avivamento, despertamento, libertação mesmo, de casta de demônios vingativos que estão tentando destruir aquela região. E vamos como um exército de Deus, em jejum e oração, crendo que a obra será realizada no poder de Deus. Né? E para a glória de Deus, Amém. Em nome de Jesus. Amém. É isso que eu espero do meu coração. Amém. É isso aí. E nós queremos convidar você, se você tiver a possibilidade de estar conosco ali na Europa, em Torino, vamos estar em Roma, sairemos do Brasil no dia 3 de maio, retornaremos no dia 18, se Deus quiser. Vou passar meu aniversário lá, que é dia 17. Então vai ter bolo. Faz a festa lá. Né? Sim. Então, se você tiver a possibilidade de estar conosco, é um prazer em Torino nessa data.
Chegaremos em Roma no dia 4, ficaremos 2 dias em Roma, 4 dias em Torino, seguiremos para Genebra, estaremos em Genebra ali dia 11, 12, 13, vamos depois para Varsóvia, na Polônia, estaremos em igrejas ali na Polônia, igrejas nativas, né, de poloneses e também com brasileiros que moram ali. Depois viremos até Portugal, estando em Porto, Lisboa e em Évora, para depois retornar ao Brasil. Então, queremos que você, intercessor, você, Gideão, esteja orando por nós, orando por esse encontro e divulgue. Se você tem um parente que mora na Europa, quem sabe mora na Bélgica, mora na Inglaterra, mora na Alemanha, mora na França, na própria Itália, na Espanha, passe um e-mail, passe um zap, uma chamada. Você pode pegar, acessar o nosso site, que está aí para você, gideões24h.com, e você pode pegar o cartaz do congresso e enviar para as pessoas que você conhece ali na Europa. Convide, vai ser algo assim muito maravilhoso. Teremos as ministrações com intérpretes, é claro, e tradução simultânea para o inglês, para o francês, o italiano. Nós vamos então ter tradução simultânea. Então, queremos convidar você e que você possa divulgar, anunciar, avisar que estaremos ali com oração 24 horas, com adoração 24 horas, anunciando a vinda de Jesus. E estamos no final do nosso programa e queria convidar o pastor Toninho para fazer uma oração. Claro que a gente gostaria de fazer a oração do Gideão, de 1 hora na torre, mas eu gostaria que você orasse então pelas pessoas que estão nos assistindo, pelo congresso e para que a vontade de Deus se cumpra. Amém. Com avivamento. Amém. Nosso Deus, nós queremos te louvar por essa grande porta que o Senhor abriu. Queremos te adorar, queremos te agradecer, queremos te servir, queremos te agradar, queremos fazer a tua vontade. Senhor, abençoa esse congresso, abençoa os Gideões, abençoa esse programa, abençoa todos que estão assistindo agora, cada família representada, igreja e ministério, e que o Senhor possa nos proteger, nos enviar sob cobertura do Senhor. Que o Senhor nos acompanhe nessa jornada e que a tua vontade se cumpra cabalmente para a glória do teu nome. Tira todo impedimento, faz uma obra grande nas nossas vidas e através da mesma. Agradecemos, confiamos em ti e rogamos a tua bênção, a tua direção em tudo, e que possamos estar no centro da tua vontade e que esse propósito do Senhor ali se cumpra através de nós, para a glória do teu nome, Deus. No nome de Jesus. Amém. 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 Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.